De mulheres, mas também culto para ministrarmos sobre todos, amém? Eu creio que Deus vai falar tremendamente aos nossos corações nessa noite. Eu confesso que às vezes quando o bispo me orienta, né, fala para ministrar, eu falo, Glória, eu vou preparar uma ministração que você vai receber, você vai ser abençoado, e Deus vai multiplicar, e Deus vai te prosperar. E aí Deus vai me direcionando a outros caminhos. Eu falo, Jesus, eu queria tanto pregar uma palavra assim, glória, mas amém. E eu estava falando isso com Deus, mas eu creio que a bênção, ela é uma consequência de princípios que a gente cumpre. Amém? Então, talvez a gente chega na igreja querendo receber uma palavra assim, né? Os tempos são difíceis, a gente quer ouvir uma palavra de ânimo, de refrigério, uma palavra de você vai conquistar, você vai conseguir, Deus é contigo. E isso é verdade, nós sabemos disso. E às vezes Deus ele vai nos trazer uma palavra diferente, para nos dar estrutura, para nos dar base, para nos ajudar a cumprir princípios, para a gente receber aquela bênção que Ele tem já projetada para nós. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Antes de ler, eu quero pedir ao Senhor que, em nome de Jesus, Ele venha se fazer presente, continuar presente no nosso meio, porque Ele já está aqui desde o início. Que Ele venha falar aos nossos corações de uma maneira especial, que cada um venha sair daqui com a sua porção, com o seu alimento, que seja ministrado de acordo com a vontade do Senhor, em nome de Jesus, amém? A palavra do Senhor diz assim, 1 Timóteo 5,8: Contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. Amém? Pode se sentar, adorando ao Senhor, glorificando a Deus, amém? Família é um projeto do coração do Senhor, amém? Deus, Ele instituiu a família. E por esse motivo, a família é um alvo de Satanás para destruição. Porque Satanás sabe que se ele destruir uma família, ele destrói toda uma geração. Satanás sabe que se ele destrói uma família, ele desestabiliza todos os integrantes da família. A destruição da família, ela tem as consequências não só naquela família, ela não para ali, mas ela se estende por gerações e gerações. Existem vários estudos científicos de psicólogos que falam sobre isso, né? Que se um divórcio, uma família, um casamento se desfaz, ela acarreta mudanças que geram estresse nos relacionamentos familiares e que interferem no ajuntamento das crianças e podem alterar as etapas normais de seu desenvolvimento. Então, quando uma família, quando um lar é desfeito, o relacionamento, não só o relacionamento do casal é destruído, não só o casal tem a sua vida mudada, mas a criança, o desenvolvimento natural da mente, do relacionamento daquela criança com outras pessoas é afetado. E hoje, quando a gente vem conversando, eu trabalho com meninas mais jovens do que eu. E se você para conversar com um jovem, hoje em dia é muito comum você ouvir que eles não querem formar família, não querem se casar. Hoje em dia é muito comum você ouvir jovens falando que não querem formar uma família, ter um casamento, não querem se relacionar. E se você vai ver o histórico dessa pessoa, não só da família dela, mas dos avós, dos tios, você vai ver históricos de divórcio, históricos de adultério, históricos de tantas situações difíceis, até de violência no lar. E a gente vê o quanto é importante nós estruturarmos bem, nós que conhecemos a palavra do Senhor, estruturarmos bem, voltarmos os nossos olhos para a nossa família. Hoje em dia, se você vê na mídia, se você ouve qualquer tipo de podcast, se você ouve mulheres influenciadoras falando, o que mais se ouve é que a mulher é independente, é que a mulher é empoderada, é que a mulher não depende de homem, é que a mulher ela pode, ela faz e desfaz. E vem sendo destruído alguns princípios fundamentais que o próprio Deus estabeleceu. Eu não estou dizendo que a mulher ela tem que ser menor
do que o homem ou que ela deve ser maior do que o homem, mas existem papéis estabelecidos pelo Senhor em cada um dentro de uma família e existe um porquê desse papel. O homem e a mulher, eles não são iguais, eles foram formados de formas diferentes, com características diferentes para cumprir cada um seu papel de uma maneira exemplar. Se você, mulher, se coloca no papel de exercer aquilo que Deus instituiu para o seu esposo, você pode perceber que vai ser um fardo para você e vice-versa. Se o homem se coloca num papel que não é dele, ele também é fardo para ele, porque não foi aquilo que Deus instituiu. Então, o que Deus diz para nós sobre família? O que Deus nos orienta em como cuidar da nossa casa? Em Gênesis 2:18, o Senhor disse ainda: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Deus, na criação do mundo, ele cria todas as coisas, ele cria plantas, ele cria os animais, e ele vê que não é bom para o homem viver só. Se você parar para pensar, Adão, ele tinha tudo o que ele queria. Ele tinha alimento, ele tinha um lugar bom, bonito para estar, ele tinha paisagens maravilhosas, ele desfrutava do melhor de Deus, ele desfrutava do jardim, ele tinha a presença de Deus somente para ele. Mas Deus olha para o homem e vê que não é bom que o homem esteja só. Porque quando você tem uma conquista, a primeira coisa que você quer é contar para alguém que você ama o que você conquistou. De que vale você ter uma grande conquista se você olha para o lado e você não tem ninguém para contar? Do que vale você conquistar coisas grandes, um bom emprego, conquistar uma casa bonita, se você não tem ninguém para desfrutar do seu lado? E eu não estou dizendo só de casamento, que eu estou falando dos filhos terem os pais como alguém para desfrutar com ele. Ou você ter um irmão, você que não é casado, ter uma irmã, ter um tio, ter o seu pai como alguém que desfruta com você. Então Deus já viu na natureza do homem que não é bom ele viver só, não é bom que ele viva sozinho, que ele desfrute da alegria da vida, das frustrações, das decepções sozinhos. Em Eclesiastes 4:8 diz assim, 4:9, perdão, melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. A bênção de Deus está sobre a família. E o diabo ele tem tentado destruir a visão da família no nosso meio, e no meio dos jovens, e no meio dos nossos filhos. O mundo prega que é melhor andar sozinho. O mundo prega que é melhor você não ter ninguém ao seu lado. É melhor você ser independente, você vai, corre atrás, trabalha, faz por si só, não confia em ninguém, não acredite em ninguém, seja você por si mesmo. Mas Deus, ele já viu na nossa criação o quanto era importante nós termos alguém para desfrutar conosco, para partilharmos conosco. Porque se quando você está fraco, se você tem alguém que está forte do seu lado, essa pessoa te levanta. Quando você não está bem, você tem alguém do seu lado. Talvez você não está legal, mas o seu esposo está bem, está forte na oração. Você confia nele, ele fala com você, ele te traz uma palavra de ânimo e você se levanta e vice-versa. Talvez você jovem, você não está bem, você se chega ao seu pai, chega à sua mãe, você traz ali a sua dificuldade, ele te traz uma palavra e você é animado, você é revivado. Filhos e pais se unam também. Em Provérbios 22:6, a Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda que for velho não se desviará dele. Deus, ele nos dá uma responsabilidade sobre os nossos filhos, uma responsabilidade de ser exemplo. A Bíblia diz para a gente ensinar no caminho e não o caminho. Ensinar no caminho diz respeito a ser exemplo para os nossos filhos. Não adianta a gente cobrar algo das crianças se a gente não dá esse exemplo, se a gente não faz. Se você olhar bem, a criança ela é como uma esponja. Tudo que você faz, ela reflete o que você é. Ela reflete o que a gente faz. Esses tempos atrás, a gente estava numa reunião de família e aí alguém falou para os meus filhos: vamos orar, não sei o quê, vamos fazer uma oração. E as crianças ajoelharam, e ficou todo mundo olhando e falou: não, vamos ajoelhar porque a mamãe ora assim em casa, a mamãe ora de joelho. Então, assim, nossos filhos, eles refletem o que a gente faz, eles são espelhos. E a Bíblia diz para a gente ensinar no caminho, com exemplos.
Em Provérbio 23, 13 e 14 diz: não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Você a castigará com a vara e livrará a alma dela do inferno. Há uma responsabilidade sobre os pais, não só de suprir as necessidades do filho, mas também livrar essa criança, a alma dela do inferno. Há uma responsabilidade muito grande nas nossas mãos com as nossas crianças. E esta responsabilidade não está nas mãos dos professores da escola infantil, não está nas mãos dos professores da nossa escola. O meu esposo estava comentando de uma sobrinha minha, uma sobrinha nossa, que ela foi fazer uma tarefa na escola onde era artes e ela tinha que fazer algo artístico e ela não podia falar nada de Deus. E ela falou: como que eu vou fazer de Deus? Algo sem Deus, porque ela só sabe falar de Deus. Glória a Deus por isso. E Deus deu uma estratégia para ela de dançar um louvor. E aquilo foi tão terrível, porque tinha uma mulher que não queria de jeito nenhum, porque a gente sabe que na escola o Estado é laico e a gente não pode falar de uma religião. E começaram a falar que ela não poderia fazer, que ela não poderia dançar um louvor. E falaram: não, eu vou dançar um louvor, eu vou dançar uma música, é música, eu não vou falar de Jesus. E ela ministrou a dança. E aquela pessoa que não queria que ela ministrasse chorou do início ao fim. Então, olha a importância disso, de educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Tudo isso, essa menina hoje ela tem 15 anos. Isso foi gerado de ano em ano, ministrando a vida dessa criança. É árduo, é trabalhoso, é difícil, é cansativo, mas é no caminho. E o fruto, ele chega. E é nossa responsabilidade. Quem é pai tem a responsabilidade não só de suprir necessidades físicas, mas também necessidades espirituais na alma dessa criança. De trazer realmente o desejo de louvar, de adorar o Senhor, o desejo de leitura da palavra, o desejo de buscar a presença, de oração. Falar: filho, vai lá, vai orar. Já orou hoje, filho? Ensinar no caminho e mostrar com exemplos. Você orando na sua casa, o seu filho te vendo orar, isso gera nele uma sede por orar também, porque ele é reflexo da minha e da tua vida. Em Efésios 6,4 diz: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Orientação com sabedoria, com amor e zelo, e ser sábio. Às vezes a gente quer dar uma bronca ou dar uma direção para os nossos filhos que vai gerar ira neles. E até já foi ministrada aqui, acho que foi a pastora Débora que estava falando sobre sabedoria com os filhos, sabedoria em lidar com cada uma das crianças, porque a Bíblia diz que se a gente provoca a ira dos nossos filhos, a gente não está sendo sábio também. Provérbios 31:11. Vou falar algumas coisas sobre o papel da esposa na família. Eu tenho um devocional todos os dias. Eu leio a Bíblia, um texto que eu não li ainda. Eu estou finalizando de ler a Bíblia inteira. E além disso, eu leio o provérbio do dia. Então, pelo menos uma vez por mês eu leio Provérbios 31. Que eu entro em crise uma vez por mês, então, né? Porque... Gente, misericórdia. Gente, que mulher é essa de Provérbios 31? Eu falo: Jesus... Quanto é, às vezes eu falo: Senhor, não é justo, Senhor, porque a gente é tão cobrada. Olha o tanto de coisa que a mulher virtuosa fazia. E olha o tanto de homem. O homem só precisa amar a esposa. E a esposa tem que fazer tudo isso, Jesus Cristo. Mas Deus, Ele confiou algo a nós. Amém? E se Deus, Ele confiou algumas atribuições, é porque a gente tem condições de fazer. E depois eu vou dizer algumas coisas de um livro que eu li há um tempo atrás. Na verdade, eu já vou dizer agora. Há um tempo atrás eu comprei um livro, infelizmente eu perdi esse livro, emprestei para alguém e não voltou. Mas era um livro que falava das diferenças entre o homem e a mulher. Por que nós somos tão diferentes, né? E aí esse livro ele dizia que a mulher ela tem mais fibras musculares de contração lenta e ela tem mais gordura no corpo. O que isso significa? Gordura é sinônimo de reserva de energia.
Como a gente tem mais gordura, a gente consegue armazenar mais energia para gastar essa energia ao longo do dia. O homem tem menos. Além disso, a mulher tem fibras musculares de contração lenta, a maioria das fibras dela. É aquela contração de resistência que vai sendo utilizada o dia inteiro sem fadigar. Já o homem, ele tem aquela potência, força potente de correr, de levantar, de puxar. É aquela força mais de pico, aquele pico de força. Fibras de contração rápida. É aquela fibra que faz aquela contração e logo se cansa. E aí a gente entende por que essas particularidades. Eu não sei, alguém falou isso aqui, acho que foi a pastora a Sara, que ela falou que ela vai, trabalha, e aí chega em casa, o pastor Moisés quer descansar e ela vai e continua trabalhando. E eu lembrei dessa situação. E realmente, geralmente é assim. A mulher, ela vai, trabalha, faz as coisas, chega em casa, ela continua fazendo. Eu chego em casa, estou pondo roupa na máquina, tirando roupa do varal, e as crianças já tomaram banho, e fazer janta e não sei o quê. E o homem, quando ele chega do trabalho, ele já está mais cansado, porque ele já usou o pico de energia dele, ele precisa descansar. Então, são particularidades físicas nossas que Deus instituiu. E às vezes eu me coloco nesse lugar também, porque às vezes eu fico, meu Deus do céu, mas eu chego e vou fazendo e esse homem quer descansar. Mas é porque Deus, ele nos deu essa particularidade. Eu não estou falando que não é para os homens fazerem, amém? Me entendam bem, porque se a gente for conversar com casais que são casados há muitos anos, a gente vai ver que eles se ajudam, amém? Não é? A gente vê que eles se ajudam e a gente fala, nossa, por que está casado há tanto tempo? Porque eles se ajudam, é mútuo. Meu pai e minha mãe, eles vão fazer 30 anos de casado? Não, mais 40, né? Eles fizeram 40? Fizeram 40 anos de casado. Minha mãe sempre foi dona de casa e meu pai trabalhava fora. Ele chegava do serviço e ia lavar a louça da janta. Então, se ajudam, mas se a gente for ver no geral, a mulher ela tem uma resistência maior à fadiga. Então a gente precisa pedir ao Senhor discernimento e sabedoria, amém? Para que a gente não venha cobrar do outro aquilo que não foi que Deus colocou na nossa característica, né? Outra coisa que fala também nesse livro, na época das cavernas, o homem, o que ele fazia? Ele ia para caçar, certo? Ele saía para caçar, então ele teve que desenvolver visão ampla para ele conseguir ver o animal lá na frente e correr e caçar aquele animal. Então, se você for ver a diferença de um homem e uma mulher dirigindo, geralmente o homem tem mais senso de distância. Tem ou não tem? Ou sou só eu e o meu marido que é diferente? Sou só eu que ralo o carro lá em casa. Geralmente, não é regra, mas geralmente o homem ele tem um senso de distância melhor do que a mulher. E a mulher, o que ela fazia na época das cavernas? Ela ficava dentro da caverna, cuidando das coisinhas ali no escuro. Então, ela desenvolveu a visão para perto. Então, quando você pede para o marido pega tal coisa, e ele fala, não estou achando. Aí você vai lá, você move um negocinho e está aqui. É porque foi desenvolvido isso. A gente desenvolveu melhor a visão para perto e eles a distância para longe. E às vezes a gente quer brigar, mas esse homem não acha nada, tudo precisa de mim, meu Deus do céu. Mas foi assim, a criação foi assim, o tempo foi assim. Mas vamos nos ajustando e ajudando um ao outro, amém? Com discernimento e sabedoria. O coração do seu marido, Provérbios 31:11. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Era uma mulher de confiança, de caráter, que não dá prejuízo ao marido. Aquela mulher que não sai gastando tudo por aí, o que tem, o que não tem, mas tem sabedoria e o marido confia nela. Ela lhe faz o bem e não o mal, versículo 12. Todos os dias da sua vida, benevolência, independente dos sentimentos. Eu duvido que não tinha um dia mal na vida dessa mulher, desse esposo. Porque a Bíblia diz, ela lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Eu duvido que não tinha um dia que esse homem chegava mal-humorado. Independente dos sentimentos, essa mulher, ela tratava o marido com benevolência. Jesus nos ajuda.
Versículo 13, busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ela é trabalhadora, ela ajuda no sustento do lar quando é necessário. Versículo 18, ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. E só tem adulto aqui, mas para os bons entendidos, a lâmpada não apaga à noite. Depois de trabalhar o dia todo, ela tem disposição e a lâmpada não se apaga. Versículo 26, fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Sabedoria no falar. Essa mulher, ela sábia no agir, no falar com o marido. Ela não falava de qualquer jeito, ela tinha instrução e bondade na língua. Versículo 27, cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Ela não tinha preguiça de cuidar do seu lar, dos seus afazeres. Se você ler todo esse capítulo, você vai ver quantas qualidades essa mulher tinha. Ela fala que ela costurava roupa, ela fala que ela cuidava dos necessitados. E é algo que é um exemplo para nós. É óbvio que a gente talvez não vai conseguir chegar em todas as características dessa mulher, mas a Bíblia nos deixa exemplos de como a gente melhorar a cada dia como esposa dentro do nosso lar. Porque se Deus nos deu essas atribuições, se Deus nos deu as características que a gente tem de amor, de cuidado, de zelo, você pode ver, quando você fala com carinho, com cuidado, você consegue o que você precisa com seu marido, com o seu filho. Se você fala de qualquer jeito, se você já chega falando abrupta, de forma ríspida, você não consegue. Eu vi uma vez algo que eu comecei a observar na minha casa, isso é verdade. Quando a mulher, ela acorda de mau humor, ela destabiliza toda a casa. Toda a casa. O marido acordou bem, a mulher está de mau humor, já acabou, já entornou o caldo de todo mundo. Agora, pode estar todo mundo de mau humor. Se a mulher está bem, ela vai com jeitinho, ela vai com carinho, daqui a pouco está todo mundo bem de novo. Isso é algo que Deus colocou no nosso. A mulher é amor, ela é doçura, ela tem essa característica nela. Amém? Efésios 5, 22. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Eu esqueci de colocar esse texto, mas há um tempo atrás, inclusive, Deus me ministrou algo muito forte sobre honra e sobre ser submissa ao esposo, até mesmo nas nossas ofertas, até mesmo nos nossos compromissos com o Senhor, no sentido assim, quando a gente vai fazer um propósito com Deus. Depois eu vou achar e eu coloco no grupo para vocês. Eu não vou conseguir achar aqui agora. Se eu não me engano, é Números 30, do 10 ao 15. O marido, ele anula ou ele confirma os votos da esposa. Olha a autoridade que o esposo tem dentro de casa. Há um tempo atrás, os irmãos sabem que eu raspei a cabeça. Alguns irmãos sabem aqui. E isso era algo que eu sentia no coração de fazer há muitos anos, mas eu não tinha feito porque meu marido não aprecia mulheres com cabelo curto. Ele gosta do cabelo mais longo. E aquilo eu fui orar, fiquei orando e fiquei muito tempo orando e pedindo ao Senhor direção, porque eu precisava que Ele me abençoasse nisso. E eu só fiz depois que Ele falou assim: amor, ai de mim falar para você que você não deve fazer um voto ao Senhor. Eu sei que eu gosto de você de cabelo comprido, mas se Deus colocar no seu coração, você tem que fazer. E ainda depois que Ele falou isso, levou um tempo ainda para aí sim eu fazer. Mas olha a responsabilidade, né, do homem como sacerdote. Olha a autoridade que eles têm, que Deus constituiu, né? A gente tem poder de voz dentro dos nossos lares, a gente tem poder de voz, nós temos sim. A gente tem o diálogo dentro de casa, nós temos que ter isso. Nós somos ajudadoras. Se nós não tivéssemos voz, não tivéssemos que ter voz na nossa casa, nós não seríamos ajudadoras. A gente ia ajudar em quê? Se a gente não pode nem dar uma opinião. Mas quem recebe a responsabilidade sobre as decisões é o sacerdote, é o marido.
né? E tão forte é isso que ele pode anular ou confirmar o voto da esposa. Se a esposa fazer um voto e ele falar não era para ter feito, ele pode anular esse voto. Tamanha responsabilidade. O homem, ele é autoridade e isso protege a mulher. Enquanto nós não entendermos isso, enquanto nós somos protegidas pela autoridade dos homens, a gente vai continuar brigando. Helena Tanuri, eu gosto muito de ouvir as ministrações dela, porque ela fala muito sobre isso, né? Ela fala que as mulheres foram atrás de direitos, isso é muito importante, não estou anulando isso, né? O direito do voto, o direito de tantas coisas, né? De trabalho e tudo mais, isso é muito importante. Porém, existe uma linha tênue em a gente ter os direitos que são bons, que são benéficos, e a gente tomar para nós responsabilidades que nos tiram a proteção. Se você for ver, a gente não é igual em força, como eu já falei, nós não somos iguais em resistência. A mulher, ela pode estar trabalhando em qualquer lugar, ela pode estar. Hoje eu trabalho fora. A mulher pode trabalhar em vários âmbitos. Tem mulher que trabalha com serviços braçais, mas se você for ver o nível de carga que essa mulher consegue suportar, é diferente do nível de carga que o homem consegue suportar, né? E às vezes a gente se coloca em lugares que isso vai nos tirar a proteção. Se o homem, ele é o cabeça, isso traz proteção para a mulher. Porque se ele toma uma decisão, ele tem a responsabilidade de arcar com as consequências dessa decisão. É um casal, mas ele vai ter que decidir o que ele vai fazer para resolver o problema que a decisão dele gerou ou não. Então, isso protege a mulher, isso gera um sentimento de proteção. E a mulher, ela é a parte mais frágil, ela precisa ser protegida. Ela precisa ser reconhecida como parte mais frágil. Amém? Então, deixa o seu marido, deixa o homem da casa decidir o que ele quer e fica só na oração, na intercessão. Senhor, vai lá, na cabeça desse homem a ideia certa, Jesus, vai intercedendo porque dá certo. Se ele pedir minha opinião, me dá sabedoria para falar, porque existe honra nisso, são princípios. Amém? Deus, ele instituiu isso, e quando a gente quebra princípios, a gente perde muitas vezes a bênção. Às vezes não é momento da gente falar o que a gente está pensando. Às vezes o marido vai até tomar uma decisão errada, e se a gente falar, a gente vai falar de qualquer jeito na emoção e a gente perde a bênção. Então, com sabedoria, oração e na hora certa falar com as palavras certas. Amém? Gênesis 3, Efésios 5, 25 diz assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Em algumas traduções diz para o homem dar a vida à esposa como Cristo deu a vida para a igreja. Se você for ver, é o que eu estava falando, Deus não manda a mulher amar o esposo, né? Porque a mulher, ela já é amor. A mulher, ela já tem esse sentimento no coração dela, ela já tem essa disposição mais forte em amar. Mas o homem, Deus ordena para que ame a sua esposa. Porque para o homem é mais difícil, talvez. O homem é mais racional. Para o homem é tudo mais prático. Ele vai lá, ele faz o que ele precisa fazer, ele supre as necessidades da casa, ele trabalha, ele vai e resolve um problema aqui, um problema ali, e já resolveu. Porém, a mulher, ela precisa receber esse amor. Deus, ele chama o homem a amar e dá a vida pela mulher. Amém? E talvez a gente pode falar, mas como amar? Eu não sei amar, né? Talvez eu não fui educado assim, na minha casa nunca foi assim, o casamento dos meus pais foi destruído, ou meu pai sempre foi muito bruto, não sabia como lidar com a minha mãe. Mas Deus, ele nos direciona, amém? Deus, ele nos dá estratégia quando a gente busca nele. Preste atenção no seu cônjuge, o que você percebe que você faz que ele gosta. Existem linguagens do amor, né? Tem um livro até que fala isso, das 5 linguagens do amor. Tem gente que gosta de atos de serviço. Quando alguém vai lá, lavei a louça para você, amor. Tirei a cortina, pus a roupa no varal.
São atos de serviço. Tem gente que se sente amado quando alguém faz um ato de serviço e demonstra amor assim. Tem gente que é por presentes. E não só presentes caros. Você foi lá no mercado, comprou um chocolate, trouxe, lembrou da pessoa. Tem gente que demonstra com carinho, com afeto, com toque. Então, cada um tem um jeito de demonstrar amor. Tem gente que é com tempo de qualidade. Você está ali demorando um tempo, tendo um tempo com a pessoa de qualidade, investindo o seu tempo nela. Então, observe o seu esposo, observe a sua esposa, observe os seus filhos. Os filhos também necessitam desse carinho, dessa atenção, desse amor. E os filhos, como eu falei, eles são esponja. Eu estava conversando com o Paulo esses dias, eu falei para ele, a Júlia, ela vai ver em você uma referência do que ela vai procurar quando ela for se relacionar com alguém. Essa vai ser a referência dela, e vice-versa o Davi. O Davi vai procurar se relacionar com alguém porque ele vai achar que o certo, como ele foi educado conosco, o certo é ele ter uma mulher que tenha características parecidas com a mãe dele, que trate ele como eu trato o Paulo. E vice-versa. Né? Então, os nossos filhos, eles recebem isso. E eu estava ouvindo uma moça ministrando sobre isso, sobre a gente ensinar os nossos filhos a serem amados. E ela falava que o pai dela ensinou ela a ser amada. Ensinou ela como ela ser tratada. E a gente deve isso aos nossos filhos. Porque hoje em dia a gente tem essas duas vertentes. A gente tem aquela mulher que ela não quer ser amada porque ela é autossuficiente, ela não quer se relacionar, ela não quer casar. E talvez ela até vai se relacionar com alguém do mesmo sexo que ela porque ela acha que o homem não presta. E tem aquela outra pessoa que ela vai se submeter a qualquer tipo de relacionamento porque ela acha que aquilo que ela merece, que o amor que ela conhece é aquele. Então é uma responsabilidade nas nossas mãos em ensinar os nossos filhos como serem amados e como amarem também. É uma responsabilidade muito grande. Fico muito preocupada com os meus filhos em ensinar o Davi a como ele deve tratar uma mulher, ensinar ele a como ele deve se deixar, se permitir ser tratado. E a Júlia da mesma maneira. Como ela deve se permitir ser amada, como ela deve permitir se relacionar com alguém. Porque o diabo ele usa sutilmente situações para gerar no coração dos nossos filhos que relacionamentos eles não valem a pena ou que é normal eles se relacionarem de qualquer maneira para serem frustrados, para terem o seu coração destruído, o seu emocional destruído. E há uma responsabilidade nas nossas mãos também com essas crianças, amém? Não é difícil se submeter a alguém que dá vida por você e te ama. Você confia nessa pessoa e sabe que ela vai cuidar de você, independente da situação. Você se sente seguro e segura. Se a esposa não se submete, talvez o marido pode falar, mas a minha esposa não se submete a mim, então é difícil para mim dar a vida por ela. Ou vice-versa, meu esposo não me ama, não dá a vida por mim, é difícil ser submisso a ele. A Bíblia não diz que a gente precisa ter uma condição para obedecer. A gente precisa obedecer o princípio do Senhor. Independente daquilo que está no nosso cenário. Eu não estou falando de violência doméstica, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando de circunstâncias que podem ser mudadas através do cumprimento de princípios bíblicos. Talvez você já vivenciou isso, situações que você não conseguia ver mudança e a partir da sua mudança de atitude, você viu o outro lado mudando. Eu digo isso não só como casal, mas eu digo isso também com os nossos filhos. Às vezes a gente briga com as crianças, fala, fica nervoso e aí quando a gente muda a palavra, a gente muda a chavinha, em vez de falar, mas é bagunceiro mesmo, só faz coisa errada, não. Filho, esse comportamento não condiz com você porque você é obediente. Esse comportamento não condiz com você porque você é uma bênção. Eu já até falei aqui há um tempo atrás que a Júlia é uma bênção de Jesus, amém? Ela tem um gênio forte. E aí, às vezes, ela está nervosa, está brava. Eu falo, filha, para que você é doce. Você é doce, isso não combina com você. Você é doçura. Profetiza, irmão, profetiza. É doce mesmo. E isso também nos nossos relacionamentos com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos cônjuges, de declarar aquilo que você quer viver e cumprir os princípios bíblicos. A Bíblia diz para a gente honrar os nossos pais. Esse texto de início que eu li, ele
é Paulo falando para Timóteo para cuidar das viúvas, né? Ele dizia que aqueles que têm viúva na família, que cada um cuidasse para que não sobrecarregasse a igreja, mas acaba se estendendo para a gente cuidar dos nossos, da família como um todo. Então, Deus ele nos chama para cuidar dos nossos familiares, para cuidar das nossas famílias. A gente está chegando num tempo agora de Natal, final de ano, né? E tem tanta gente que já perdeu seus entes queridos. Essa semana, a menina do serviço foi trabalhar. E ela tirou uma foto e colocou no history dela, assim, agradecendo a Deus pela saúde dos meus, agradecendo a saúde e o cuidado do Senhor pela minha família. Isso foi de manhã, ela chegando no serviço, perto das 10 horas da manhã. Quando foi, se eu não me engano, acho que era 1h da tarde, ela recebeu uma ligação, o pai tinha passado mal. Ela saiu correndo para ver, o pai faleceu. Muito rápido, muito súbito. Então, de manhã ela estava agradecendo ao Senhor pelo cuidado pela família. E à tarde Deus estava levando o pai dela. A vida é um sopro. A vida é um sopro. A gente não sabe. A gente sabe que um dia vai. Mas a gente não sabe quando a gente vai perder os nossos pais. A gente não sabe quando a gente vai perder os nossos filhos. A gente não sabe quando a gente vai perder o nosso cônjuge. Ai, Gi, mas eu estou na igreja, Deus cuida da minha família. Deus cuida. Mas eu era da igreja, eu cantava no louvor, eu não era ungida pastora ainda, mas a gente era envolvido na igreja. Eu tive gêmeos, Deus recolheu os meus gêmeos. Deus, ele faz, ele recolhe quando ele quer. Ai, Gi, você estava em pecado? Não estava em pecado, mas Deus permitiu, aprove o Senhor. Então a gente não sabe quando Deus vai levar. O fato de nós estarmos na igreja não significa que nós estamos isentos de passar por perdas. E é tempo de nós cuidarmos da nossa família. Às vezes a gente está tão envolto em tantos problemas, em tantas coisas, em contas para pagar, em problemas para resolver. Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer os meus compromissos diários. E às vezes a gente não está olhando para quem está do nosso lado. E Deus, às vezes, Ele quer nos usar também para ganhar a nossa família, os nossos parentes que estão do nosso lado todos os dias. E às vezes a gente não traz uma palavra porque a gente está tão envolto em tanta coisa, em tantas situações, em tantos problemas para resolver, que a gente não cuida dos nossos. E a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que um descrente. Aqueles que estão próximos a nós é a nossa maior responsabilidade. Porque se a gente pode ganhar o mundo inteiro, mas se a gente não ganhar quem está próximo de nós, e eles sabem quem nós somos verdadeiramente, né? Então, às vezes eu fico pensando, Senhor, será que eu preciso mudar mais o meu caráter para que aqueles que estão mais próximos, que me conhecem mais na intimidade, tenham mais sede de conhecer a Tua palavra e conhecer a Ti, né? Então, a gente é chamado para isso, a cuidar da nossa família. E se seu esposo, ele não dá a vida por você, ou se a sua esposa, ela não se submete a você, dá a você o primeiro passo. Ah, mas Gi, eu não posso me submeter ao meu esposo porque ele não conhece a palavra. Deus não manda você se submeter somente quando o seu esposo conhece a palavra. Ah, mas eu não vou amar minha esposa porque ela ainda não conhece a palavra. Deus não manda isso. Deus manda amar. Deus manda se submeter. É cumprimento de princípios. E quando a gente cumpre princípios, o céu se move. Circunstâncias, elas mudam. Uma vez eu estava ouvindo o pastor Cláudio Duarte falando que a esposa dele começou a cuidar muito bem dele, muito bem dele. Ele falava, meu Deus, acho que a minha esposa vai morrer. Ou eu vou morrer, porque ela está cuidando muito bem de mim, está acontecendo alguma coisa estranha. Por que ela está assim? Meu bem para cá, meu bem para lá. E aí um dia ele chegou e falou, meu bem, você está querendo me contar alguma coisa que eu não estou sabendo? Você está doente? Aconteceu alguma coisa? Ela, eu não. Eu ia perguntar para você, se você está doente, aconteceu alguma coisa, porque você está cuidando tão bem de mim. E aí é porque ele começou a cuidar tão bem dela, que ela falou, meu Deus, acho que Jesus vai me levar meu esposo, eu preciso cuidar melhor dele. E virou um ciclo vicioso, cada um cuidando bem do seu. Então, quando você dá o primeiro passo, mudanças acontecem. Você constrange o outro. Você já viu, aconteceu já com você, quando a pessoa está irada, está nervosa, e aí você vem com doçura que aplaca a ira? Se eu não me engano, Provérbios 15:1 diz isso, né? Que a palavra mansa, ela tira a ira. E é assim que a gente tem que ter. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva.
Então, quando a gente está ali numa situação em que a pessoa está nervosa, o seu cônjuge está nervoso, o seu filho está irado, traz uma palavra doce que acalma a ira. Amém? 1 Pedro 3,7 diz assim: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça de vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Olha que profundo isso. Quando o marido, ele age com discernimento, dando honra à esposa, reconhecendo ela como parte mais frágil, agindo assim, as orações dos dois não são interrompidas. Deus, ele age através de princípios, através de cumprimento de princípios e de propósitos. Como que a gente quer receber uma bênção do Senhor se a gente está em desunião dentro de casa? Como que a gente quer ver a mudança na nossa casa se a gente não está andando em concordância? Se um não está querendo cumprir o propósito dentro do lar qual Deus instituiu? Deus, ele nos dá direcionamentos para que a gente receba a bênção, é como eu falei. Às vezes a gente quer ouvir uma palavra e é bênção, é maravilhoso, é muito bom quando a gente chega aqui e recebe uma palavra, oh, glória a Deus vai fazer, e Deus, ele vai fazer. As promessas que Deus deu na nossa vida vão se cumprir. O tempo dele é perfeito e ele faz mesmo. Haveria algo que Deus não poderia fazer? Havendo Deus dito, não se cumpriria. Ele vai cumprir. A gente sabe de tudo isso. Mas o tempo de Deus estabelecido é para cumprimento de situações, de propósitos que a gente precisa fazer e cumprir, de princípios que a gente precisa voltar a fazer. Hoje, quando eu estava vindo, Deus me lembrou. Há um tempo atrás eu ouvi uma pastora ministrando que todas as vezes que ela vai pregar, ela pede a bênção do marido. E eu falei, Senhor, eu não estava fazendo mais isso. Eu falei, amor, ora por mim, me abençoa. Porque a bênção do sacerdote, ela faz a diferença. A mesma coisa dos filhos. Filhos que não pedem mais a bênção para os pais. Eu tenho 36 anos e eu peço a bênção para os meus pais. Eu não fui criada assim. Os meus pais não gostavam que a gente pedisse a bênção. Minha mãe falava, não, pedir bênção não gosto disso. Só que quando eu me converti, eu aprendi que eu precisava pedir a bênção para os meus pais. E até hoje eu chego lá e peço, bênção mãe, bênção pai. Eu peço bênção e eles falam, Deus te abençoe. Isso é princípio, isso é cumprimento de propósitos. Há uma bênção, os pais têm o poder, a autoridade de abençoar os filhos. E a gente, às vezes, em detalhes, a gente perde isso. São detalhes, são coisas pequenas que às vezes a gente perde de receber a bênção do Senhor, de honrar. Pedir a bênção para os pais é honrar os pais. Isso é honra. Você está reconhecendo a autoridade deles sobre a vida de você. Ah, mas eu já sou casada. Sou casada há 15 anos e ainda peço a bênção. Meu marido também pede a bênção para a mãe dele e para o pai dele. E eu vou te dizer aqui, não é segredo para ninguém, porque meu sogro já contou testemunho em várias igrejas. Meu marido pedia a bênção para o meu sogro. Meu sogro ainda não era convertido, embriagado, bêbado às vezes. Não conhecia a palavra. E meu marido recebeu esse princípio e começou a estabelecer. Hoje, meu sogro, para a honra e glória do Senhor, ele está nos caminhos do Senhor. Ele está liberto do álcool. Talvez a gente não sabe, mas talvez pequenas circunstâncias, até mesmo esse ato, gerou no coração dele algo diferente para ele receber, para ele voltar os olhos dele para o Senhor. Pequenas coisas, pequenos atos que mudam, pequenos princípios do Senhor que mudam situações e definem destinos. 1 Coríntios 7:4 diz, a esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois retornem à vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Rejeitar um ao outro é falta de sabedoria. Se lhe falta disposição, peça força e ânimo ao Senhor. Amém? Como eu falei aqui também, homens, ajudem as suas esposas, né? Às vezes a esposa está lá o dia inteiro, trabalhou o dia inteiro no serviço, chegou em casa, fez um monte de coisa, no final do dia ela só quer dormir mesmo, né? Então sejam sábios também. Amém?
Não queira se igualar. Homem e mulher foram feitos por Deus, cada um com suas particularidades. Ambos importantes no seu papel dentro do lar, para a educação dos filhos, para gerações serem curadas e saradas. Nós podemos, através dos nossos cumprimentos de princípios, sarar gerações. Crianças, jovens que vão ter prazer em gerar famílias, prazer em viver o casamento abençoado diante do Senhor, na palavra do Senhor. Não queira se igualar, você tem o seu papel dentro do lar, como esposa, como esposo, como filho, como pai. Você tem o seu papel. Exerça o papel a qual o Senhor designou para você. Se você tentar executar o papel do outro, como eu falei, é fardo, é peso. Seja exemplo para os seus filhos, para que as próximas gerações tenham base no Senhor e permaneçam dentro do projeto de Deus para a família. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Eu creio que Deus... Creio que Deus vai nos direcionar, vai nos ministrar a cada um de nós nessa noite, amém? Sobre a nossa família. Deus ama famílias. Deus ama a minha família. Deus ama a sua família. Talvez o diabo tentou gerar um sentimento no seu coração de que é melhor você estar só, de que talvez você não deveria ter se casado, de que talvez você se precipitou. Mas Deus, Ele ama famílias e Ele é especialista em transformar a maldição em bênção. Creia nisso, saiba disso. Deus, Ele ajusta tudo, Ele transforma toda e qualquer situação. Basta nós nos posicionarmos diante de princípios bíblicos para que o Senhor venha se mover. Se a gente sai do princípio, o Senhor, Ele não vai agir, porque Ele quer que a gente esteja baseado na sua palavra, para que a gente dê bom testemunho, para que a gente possa glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle. Amém? Existe alguém aqui nessa noite que ainda não conhece ao Senhor ou que está desviado dos caminhos do Senhor e gostaria de voltar para o Senhor? Existe alguém aqui? Todos conhecem ao Senhor, todos são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Amém? Glórias a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade e agradeço ao Senhor. Amém? Deus abençoe, gente. Aleluia, podem se colocar de pé, aplaudindo ao Senhor, amém? Aplaudam ao Senhor por esta palavra maravilhosa. Olha, que palavra tremenda, ali calminha, para a gente degustar tudo aquilo que o céu tinha reservado para nós. Palavra de ensinamento, para a gente tomar posse, não quebrar princípio, coisa linda do céu, amém? Eu vou dar alguns recados. Dia 17 agora, sábado, dia 17, a gente tem o culto dos jovens, que o pastor Flávio vai estar ministrando. Aplauda o Senhor e vem participar com a gente, hein? Aleluia, vai ser uma bênção, é o último culto de jovens do ano. Vocês estão mais do que convidados. Pastor Flávio vai estar aqui para ministrar as nossas